Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um episódio do Fala Soré. E para você que está chegando agora, vou falar um pouquinho de como funciona o nosso programa. Esse programa ele foi criado para você que quer saber um pouco mais de comunicação, mas não só da comunicação verbal, todo tipo de comunicação. E os nossos convidados, eles são especialistas dentro das suas áreas, especialistas em comunicação, e toda semana eu vou trazer um convidado diferente com informações novas e fresquinhas para vocês. Hoje eu estou com uma grande amiga minha aqui e ela faz um trabalho de construção de marca pessoal. Ela faz toda essa construção. É importante para você construir a sua marca? Então eu vou conversar hoje com a minha grande amiga Matosati. Má, seja bem-vinda. Obrigada, Soré. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que é super bom a gente poder, acho que falar um pouquinho do nosso trabalho, acho que em diferentes canais, né, para pessoas que ainda não conhecem um pouco, e algumas vezes tem até um pré-conceito ou um pré-julgamento da nossa área, porque querendo ou não, a consultoria de imagem é um trabalho que não é tão antigo, então todo mundo tem algumas crenças limitantes, né, que nem, por exemplo: "Nossa, mas para que que eu preciso de uma consultoria de imagem? Ah, já me visto bem", ou então: "Ai, ela vai chegar no meu guarda-roupa, vai arrancar tudo". Então, assim, tem ainda alguns gatilhos mentais muito complicados que a gente tem que combater aos poucos. E é legal porque a gente vai quebrando esses paradigmas, né, Má? Eu acho que tem muito paradigma. Há algum tempo eu já comecei a pesquisar, já até mostrei para você, né, as minhas pesquisas de roupa, e eu acho extremamente importante. Porque dentro da comunicação, a primeira impressão é a que fica. Isso é um dado muito importante, pessoal. 55% as pessoas nos vê pela nossa expressão corporal. Isso é um estudo que eu estou passando para vocês. 55% expressão corporal, 38% tom de voz e apenas 7% da palavra. Então a primeira impressão ela fica porque é o que nós nos vende, é o que a gente vende, é a nossa imagem. Eu acho isso muito importante e você vem transformando a imagem não só da marca para pessoas, como de empresas também, né, Sim, Mar? sim, eu falo que é uma área que é muito abrangente. Então, assim, eu consigo trabalhar muito para uma pessoa física, para uma empresária, para um empresário, para uma pessoa que está passando por uma transição de carreira, porque algumas vezes a gente acaba passando por uma transição, a gente trabalha num ambiente mais formal, corporativo, e vai para um ambiente mais casual, e a gente, querendo ou não, quando você se vê naquele seu universo, querendo ou não, você fica muito fechado naquilo, e você não consegue enxergar as várias possibilidades que a gente pode aproveitar muito no seu guarda-roupa, além da imagem, enfim, corte de cabelo, mudança de algumas coisas, mas a gente já pode aproveitar muito do seu universo, que querendo ou não, dá valor para o nosso dinheiro, né, Soré? É assim, ó. E levar isso também de uma forma muito mais leve. Então, assim, a consultoria de imagem, ela tem essa abrangência da gente conseguir pegar algo que é muito fechado e abrir muito leque, porque através de muita técnica, muito recurso, muito estudo, a gente consegue fazer isso. Isso vale para a pessoa, vale para algumas pessoas, até época de político é uma época que a gente acaba trabalhando mais, né? A gente já começa a trabalhar um tempo antes, para a gente trabalhar. Você falou da comunicação não verbal, mas dependendo, a gente acaba até indicando fonoaudióloga, mudando um pouco algumas questões. Então, assim, tem todo esse trabalho em relação à imagem também nessa área e para a empresa também. Desde treinamento, em tipo de dress code, que a gente fala que é um código de vestimenta, que está um pouco já não é tão usado, né? Porque a gente fala que é um direcionamento, porque ninguém mais segue um código muito fechado. Mas é muito legal uma empresa trazer um direcionamento, porque algumas vezes você não sabe como ir. Você não sabe como ir para determinados eventos. Então, assim, um código de vestimenta mais aberto é muito interessante. Palestras em datas comemorativas, Dia da Secretária, Dia das Mulheres, é algo que você traz conhecimento e agrega valor para suas funcionárias, né, e funcionários em alguns ambientes mais formais. Então, assim, na empresa você também leva. E também tem uma área na empresa que a gente também está falando muito de branding pessoal e de mudança de logo, enfim, a gente também desenvolve uniformes para diferentes áreas dentro da empresa, também visando que essa imagem, essa coerência também esteja nos seus colaboradores. Não, e olha que legal. As pessoas têm. Você falou desse visual mais aberto, né? Mais à vontade. Sim, Só que algumas empresas elas exageram no à vontade. E eu sei que você também fez alguns trabalhos para mostrar para o pessoal que o à vontade, tudo eu posso, mas nem tudo me convém, né? Que algumas sim, vezes a gente tem que ter o bom sim, senso de como nos vestir, como sim. nos portar
em determinados ambientes. Sim, principalmente quando a gente acaba trabalhando num ambiente que trabalha com diversas pessoas, e naquele ambiente acaba circulando pessoas, desde pessoas mais jovens até pessoas de mais idade, com perfis completamente diferentes. Você tem que ter um bom senso e um direcionamento, porque você pode estar num lugar, tá passando uma pessoa mais jovem, e de repente chega um senhor que é super formal e vê você, vou dar um exemplo, tá, gente? Não me julguem, com uma camiseta de futebol do seu time. E você sabe que vai ter jogo, ou teve jogo no dia anterior e o time da pessoa perdeu, e ela veio com o teu time, já gera uma primeira impressão péssima para a pessoa que está indo, se ela é do outro time, entende? Tô Sim. dando um exemplo, assim, muito, Não, muito mas é, jogado, mas é algo assim, é um exemplo que acontece, né? E o acontece, pessoal leva a sério o negócio leva. do futebol, ou do tipo de Ainda investimento. mais que nem, por exemplo, os homens, né, que são muito envolvidos nesse universo, quem gosta de futebol gosta. Então, É assim, isso. é uma coisa que acaba incomodando, então acaba não sendo interessante. E também tem outras coisas, né, que nem, por exemplo, a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente trabalha num ambiente com o outro, então algumas vezes, por exemplo, um decote muito mais profundo, o que que acontece? Pode ser que a pessoa que esteja do seu lado não sinta tão à vontade, a hora que você mesmo pode ser que não sinta à vontade na hora de abaixar, levantar. Então são alguns cuidados com a imagem que é legal, você falar um pouco sobre isso. E algumas vezes são dúvidas que a pessoa, quando ela tá lá, ela pode achar que ela não tem, mas quando você começa a falar, ela tem. E assim, até situações diferentes, que nem, por exemplo, uma empresa que é uma empresa que é mais formal e tem reunião, que eu acho que hoje é o que mais acontece. Sim. Tem algumas reuniões que ela precisa ter um visual um pouco mais, um grau de formalidade um pouco melhor, Maior. maior. Até onde ela pode ir, entende? Ela pode ir de calça jeans? Então, assim, são umas dúvidas simples, mas é algo que a hora que você direciona, o funcionário se sente muito mais à vontade e ele domina mais o assunto. E assim, falo que isso vai para empresas mais jovens, para empresa do setor, tipo, de agro, até as próprias meninas que trabalham lá, que trabalham no campo, depois elas têm esse cuidado, apesar dela estar no campo, é legal e elas gostam de escutar um pouco sobre isso, e também esse direcionamento, mas eu trabalho sempre assim, então aquilo para mim é mais na caixinha, vamos dizer assim, a hora que aquilo foge do meu ambiente, como é que eu tenho que me portar? Daí eu já não me sinto tão à vontade, então é legal você dar esse direcionamento de uma forma muito leve e realmente mostrando exemplos, não você ditar alguma coisa, algo mandatório, apenas um direcionamento para facilitar a vida do colaborador. E eu acredito que facilita e deixa a pessoa muito à vontade, porque se ela está com uma vestimenta que ela se sente bem, ela vai conseguir transmitir, fora a segurança que ela já vai transmitir por estar com aquela roupa, ela também consegue fluir mais dentro do Muito, conteúdo, porque ela já está bem à vontade. sim, Você falou do decote, e aí a gente fala de figura e fundo, né? O que que sim. é figura e o que é fundo? Muitas vezes um decote ou uma roupa muito justa, vamos falar um exemplo agora dos homens do sertanejo, né? Que usa aquelas calças agarradas. Tudo bem que é a música, é outro esquema, mas figura e fundo, aonde você vai focar? No conteúdo que a pessoa está falando ou na roupa apertada ou no decote a mais? Sabia que na consultoria de imagem a gente sempre fala assim, na época da pandemia era uma coisa que a gente falava muito, que a gente, querendo ou não, a gente estava no 3x4. Quem trabalha híbrido tem que trabalhar com a janela aberta, enfim, faz reunião, você ainda está no 3x4. Eu até estava conversando, eu fiz um treinamento para uma empresa também, que era de estética. O que que acontece? As mulheres, mulher que gosta de acessório, gosta de um visual mais exuberante, ela adora um acessório maior. Só que tem um ambiente certo. Se você trabalha num lugar, em que a pessoa tem que prestar atenção no que você fala, se você chegar com uma maquiagem muito exorbitante, um acessório enorme, a pessoa não concentra no que você está falando. Então é realmente isso, a gente tem que pensar, você não quer que ela concentre no que você está falando? Então a atenção Sim. tem que ser daqui para cima, mas você tem que pensar numa sutileza, porque não pode ser algo exorbitante. Depende. Se você quer chamar atenção para nada, eu falo que no mundo da consultoria é muito interessante, porque não tem certo e errado. Tudo Sim. depende de com quem você quer conectar, que imagem você quer transmitir. Então tudo vai muito disso. Por isso que é muito interessante você fazer algo de cliente a cliente, entender a necessidade dele. Então, assim, tem toda uma anamnese, um trabalho, a gente conseguir fazer algo fechado para a gente realmente consiga que, através disso, ele tenha ele consiga realmente fazer que o potencial dele seja muito mais interessante. E falando de negócios, hoje eu acredito muito nessa individualidade, nessa proposta individual e entender o seu cliente cada vez Sim, mais.
Um pouco antes de você chegar, a gente estava falando aqui no estúdio sobre vendas e aquelas técnicas antigas e algumas perguntas que se acabaram. Hoje é muito mais essa conexão, essa confiança, esse rapport. Então, isso gera essa conexão, gera essa confiança e você consegue desenvolver seu trabalho melhor e fazer os fechamentos, que são muito Sim, importantes. sim. Eu também, claro, a gente começa a falar, você começou a falar e eu já comecei a prestar atenção em mim e também prestei atenção em você. E você está falando, está sendo totalmente congruente, vamos falar assim. Porque onde está chamando a atenção? É o rosto, você está com brinco, você está com pulseira, mas são discretas, não tem colar. Então você chama a atenção para sua comunicação, para sua pessoa Sim, e aqui em cima, né? Que sim, é o que você sim. falou. E é isso que as pessoas têm que fazer, principalmente em apresentações, vendas e atendimentos, né, Má? Sim, eu vou até te dar um exemplo que eu tenho uma cliente, que é uma cliente minha, que ela tem uma agenda super corrida, então qual que é o trabalho que eu faço com ela? Ela tem 2 empregos em duas regiões completamente opostas, e assim, ela me avisa: "Má, eu preciso que você" a gente já passou por uma consultoria mais completa e agora ela vai me direcionando com a agenda, e eu vou na casa dela e vou montando de acordo com a necessidade os eventos dela. Ela um dia teve um compromisso em São Paulo, uma reunião majoritariamente masculina, e ela teve um problema pessoal na casa dela. E ela, nesse dia, ela estava tão atordoada que ela pegou a primeira roupa e ela foi. E eu sempre falo assim para todas as minhas clientes, mulheres e homens, mas principalmente mulher, porque para a mulher, você se gostar do que você vê no espelho é uma segurança, assim, que isso que eu acho que ajuda muito a mulher também na hora dela falar em público, na hora ela precisa estar segura dentro da própria pele. Sim, E ela acabou, enfim, indo e ela acabou não se tocando, que ela estava com uma blusa muito decotada. Mas era um decote muito grande e, assim, ela tinha que raciocinar, responder muito rápido e o ambiente de trabalho dela é um ambiente bem, assim, duro, entende? Ela tem que ter um pensamento muito rápido. Ela falou pra mim: "Mariana", do caminho ela me ligou. Ela falou: "Mariana, você não acredita, eu tenho que falar. Eu não consegui me olhar no espelho". Ela falou: "No meio da reunião eu ficava toda hora assim, ó". E eu não conseguia raciocinar o que eu estava falando. Eu não conseguia pensar, porque eu estava tão preocupada com aquilo, que eu não conseguia terminar uma frase, eu não conseguia, tipo, fazer uma conexão de pensamento. Então, assim, a roupa é muito importante em relação à primeira impressão, mas é muito importante porque tem que ser você, sempre. sempre. Por isso que tem que ser algo individualizado, tem que respeitar suas crenças, tem que respeitar a tua rotina e tem que ser você. Você tem que se sentir à vontade dentro disso. Olha que legal. E eu acho legal porque cai na primeira aula do curso de oratória, eu sempre falo de orador imaginário. Então, o orador imaginário, ele é fruto da nossa mente, criado por nós mesmos para nos sabotar. Então, quem que ele é? Lembra, agora a gente vai contando a nossa idade, né? O desenho do Tom e Jerry, Lembro. essa referência, essa referência, não sei se todo mundo tem, quem não Aham. sabe aí pesquisa Tom e Jerry. E eles tinham um anjinho e um capetinha, lembra disso? Esses dois personagens são o orador imaginário. E eles são criados na nossa mente para nos tirar a atenção do foco. O foco da sua cliente era ir lá e fazer a apresentação, responder as dúvidas e trabalhar. Como ela estava com uma roupa que ela não estava se sentindo bem, esse orador imaginário invadiu. E ela não conseguia pensar nem no pensamento, nem nas respostas ou perguntas. E ela estava toda hora incomodada com a roupa, Jesus. incomodada com o decote. Então, o que era primordial na comunicação dela ficou esquecido. Se bobear, sabe quando a gente está dirigindo falando no celular, que é errado, não pode fazer isso? Porém, quando a gente vê, a gente está num lugar muito longe, Ou você você fala, meu passou o Deus, como eu caminho. cheguei? Fala assim: "Meu Deus, eu passei o Onde eu caminho". estou? Será que o semáforo estava fechado ou aberto? É a mesma coisa, o orador imaginário, ele tira Sua a atenção. gente, tira essa atenção. E nós temos que trazer o orador real. O orador real é aquele que vai lá para dizer o que tem que ser dito. Simplesmente. Eu acredito numa comunicação simples. Não tem errado e certo, e você tem que ir lá para passar o recado. E o bacana disso, que eu aprendi agora com você hoje, é que a pessoa tem que se sentir bem, claro. Muito, muito. Então, se ela já está bem com ela mesma, ela tem mais chance de ficar focada e estar com o orador real e Sim. expulsar o orador E sabe imaginário. o que eu falo? 2 exemplos, eu vou falar um, depois eu vou falar um porque eu lembrei de uma fala sua. A gente sempre fala o seguinte, que nem, por exemplo, a mulher, principalmente estou falando do caso da mulher, porque a mulher normalmente, a
A maioria das minhas clientes são mulheres, tá? Depois da mulher eu chego no marido, e depois do marido eu chego na empresa. Então, normalmente é essa a ordem que Essa segue. ordem. Quando eu chego na mulher, que nem, por exemplo, eu sempre falo, até nas empresas, o que acontece? Mulher tem sempre esse pico de hormônio, tem dia que tá mais chateada, mas a gente fala assim, aquele dia que ela vai sem maquiagem, não arruma o cabelo. Nesse dia ela precisa estar arrumada. Porque na hora que ela olhar no espelho, ela sabe, por isso que é muito legal você ter uma rotina e ter um foco e um hábito. Porque ela vai se olhar no espelho, ela vai saber que aquele dia ela não tá bem, mas a hora que ela olha no espelho, ela vai se ver bonita, Sim, entende? Se ela se vê, já não tá acordou bem, passou por algumas situações, ela tá toda desarrumada, não tá se sentindo legal, aquilo só vai caindo e acaba fazendo com que a produtividade dela vai caindo cada vez mais. Então, sim. é algo que a gente tem que se atentar. E você também falou sobre rapport. A gente tá falando de oratória aqui. Na consultoria de imagem, eu falo que hoje em dia, principalmente se você pensando em venda, tá? Vamos pensar em venda, tipo, você quer fazer algo para venda. Hoje a gente tem tantos recursos para a gente entender nosso cliente, saber o que que ele gosta, que na consultoria a gente chama de espelhamento, tá, gente? Esse espelhamento com a pessoa é muito interessante. A gente pode fazer esse espelhamento também no não verbal. Como? Você sabe que a pessoa gosta de uma cor X, você vai lá no Instagram dela, dá uma pesquisada, vê como ela se veste. Você tenta replicar algumas coisas que ela tem no visual no seu. E daí já te deu uma abertura maior, porque ela olhou pra você, ela gostou do que ela viu, que é bem similar com o dela. Só que detalhe, você nunca vai deixar de ser você, tá. Então, assim, você vai ter seu estilo pessoal, mas, por exemplo, você viu que ela gosta de acessórios maiores. Nesse dia você sabe que você tem um acessório lindo guardado, você coloca um acessório legal, entende? Que vai chamar a Que atenção vai chamar a dela atenção, ela: e ela vai "Nossa, falar. que pulseira linda, nossa, que brinco maravilhoso", porque daí você já abriu uma Abriu e criou conversa, você conexão. criou uma conexão, entende? E Entendo. daí, por exemplo, até, sei lá, você vai fuçar no Instagram, a gente tá falando de imagem, mas a gente pode usar para outras coisas, né. Você viu que ela gosta de vinho. Depois de um tempo, você fala assim: "Nossa, ai, eu tomei um vinho tão bom, tã-tã". Ela falou: "Verdade? Qual era? Porque eu adoro vinho". Então, assim, você gerou uma conexão com ela fora do negócio também. Isso já dá uma abertura maior com as pessoas. Eu Você tive um faz exemplo isso legal, muito é. bem, você faz isso muito bem também. Então, assim, isso é legal, porque a pessoa, você deixa só de ser trabalho, ela te leva para casa, tipo, te leva para casa do é um modo de falar, mas, É, assim, você tem uma abertura muito maior com a pessoa. Você consegue chegar na casa, porque o meu trabalho é um trabalho muito íntimo. Porque, por exemplo, normalmente eu vou na casa das pessoas, então eu entro dentro do armário das pessoas. Então tem muita gente que fala assim: "Nossa, Má, meu armário tá bagunçado. Ai, não tenho muita coisa boa". Eu falei: "Gente, todo mundo, ninguém é perfeito, todo mundo tem ninguém tem um armário perfeito, ninguém tem todas as roupas". Então, assim, é algo que a gente vai construindo. Então, é uma intimidade muito grande da pessoa, eu entro na casa dela. Então, quanto mais abertura ela me der e quanto mais a gente conseguir ficar à vontade, o trabalho vai fluir de uma forma melhor. e é legal que você falou de autoestima, e autoestima tanto para o homem quanto para a mulher. Sim, E eu acredito fielmente nisso. O dia que você levanta não tão animado, é o dia que você tem que se arrumar, é o dia que você tem que olhar no espelho e falar assim: "Pô, tô bem, essa roupa caiu legal". Não é o dia para andar mulambento, né, vamos sim, falar assim, minha avó que falava isso, sim. mulambento. Mas, eu acho muito legal você se arrumar. Na questão do rapport, eu fui num empresário e a hora que eu entrei no escritório dele, eu vi uma camisa do Santos, e eu sou torcedor do Santos. A hora que eu olhei pra ele, eu falei assim: "Pô, santista, pô, camisa assinada pelo Pelé, que sonho e tal". E você vê que o cara muda na hora. Ele É, estava ali muda me a fisionomia. recebendo, ele mudou. "Você é santista?" Aí já mostrei meu menino com a camisa do Santos na vila. Mudou totalmente a nossa comunicação. Virou a página ali, o negócio ficou Sim, diferente. sim, E essa conexão é importante. Outra coisa que eu acho legal é assim, você falou da sequência. A mulher, o homem e a empresa. E eu acho que a gente está começando a quebrar esse tabu e esse paradigma, sim, sim. porque os homens cada vez mais estão buscando mais Sim, estar eu também bem, tenho. né. Eu falo que eu tenho muitas clientes mulheres, mas os meus clientes mais fiéis são homens. O homem, acaba chegando para mim de alguma forma, por algum para a empresa ou para pessoal, e depois ele me leva para a família. Já fui também, tem normalmente o caminho é assim, mas os homens eles estão quebrando muito isso, eles estão ficando, graças a Deus, muito mais preocupados com a aparência, e eu acho isso algo, muito relevante, porque antes o homem, se você pensar na história da roupa, a história da roupa depois da década não, da Revolução Industrial foi sempre a simplificação do vestir, baseado na roupa do homem que foi para o trabalho, que era uma roupa, um terno, né, que é um costume até hoje, totalmente preto e simples, por quê? Porque era uma coisa a menos para ele se preocupar. Então a Sim, esposa dele, depois que ele ganhou dinheiro, que depois na década de 1950, ela fez o quê? O New Look, que é uma roupa do Dior, que era uma
que era uma roupa que as moças usavam, uma saia de cintura marcada, cheia de tecido. O que que eu quero dizer com isso? Que eles simplificaram a roupa deles e deixaram a mulher todo com essa criatividade e com esse universo muito criativo. Isso permaneceu por muitos anos. E agora que você vê muitos homens se arriscando, a gente tem exemplos em Limeira de pessoas de homens até que são mais criativos. Por que não trazer essa criatividade para a roupa, para o homem, para o universo masculino? E pode ser uma coisa mais sutil, Soraya, uma pulseira, uma armação de óculos mais colorida, um cadarço legal do tênis, uma meia colorida interessante. Porque passei por um processo com que um fotógrafo uma vez, ele falou: "Má, eu não consigo, eu tenho que estar não eu tenho que ter não cor para eu fotografar, mas eu lido com criatividade, como é que a gente vai fazer isso? Olha, a gente vai trazer uma armação de óculos diferente, a gente vai trazer meias inusitadas, porque é uma forma, é aquela criatividade sutil, sabe? Você vai mostrando o homem, o universo masculino é mais a sutileza no detalhe, é um bom tecido, é um bom corte, é um acessório mais discreto. Óbvio que hoje a gente amplia esse setor, mas assim, principalmente no interior, a gente acaba vendo mais a sutileza nos detalhes, E entende? e e muito no interior, muito tradicionalismo ainda, né. Muito, muito. Você vê, ó, para o Mas homem para o homem e tendo também para a mulher, né, se você for sim. pensar. E o homem tendo um terno preto, pessoal, eu não acredito mais muito nisso, Não, mas eu acreditei muito, preto que não, é azul marinho. antes tinha aquele negócio, se você tem um bom terno preto, você tá sempre bem. Hum, Eu gosto dessa coisa do azul marinho, até do azul um pouco mais claro. sim. E eu vejo que dá para fazer vários looks com várias roupas, mudando tecido, mudando cor, Sim. mudando jeito de Daí se você pode usar o vestir. terno, tipo, o terno a gente fala que são as 3 peças, né, o Sim. costume são 2 peças. Aí você pode pegar o blazer do costume e trazer com uma calça jeans, mas se você for pensar: "Ai, Má, eu não tenho nada, eu quero investir num terno bom". O azul marinho ainda, aquele azul navy, ele é melhor que preto, porque você consegue direcionar ele para um evento durante o dia, você consegue direcionar ele para um evento durante a noite, você consegue usar ele separado, tanto, o blazer, né, co a gente fala de terno, o colete é mais difícil, você tem que ser um homem um pouco mais ousado e criativo para fazer algumas Aham. combinações. Então o costume, se eu comprar normalmente, que é o que a gente acaba comprando mais, que é o blazer com a calça, você consegue desmembrar ele e usar de formas diferentes, as 2 peças. Mas agora eu vou falar do meu caso, porque eu acho o terno, as 3 peças, eu acho muito elegante, eu acho muito legal, e eu acho que fica bonito. E os mais gordinhos? A gente tem, que nem, por exemplo, óbvio que uma pessoa com um padrão um pouco mais elevado, tipo, um pouquinho maior, né, até de estatura, né, e mais gordinho, aquele terno slim é um terno que já não favorece tanto. Sim. Então é interessante você pegar um modelo mais tradicional, por exemplo, um terno que tem um corte que não é tão que é mais reto, que é menos slim, tudo depende, porque assim, eu falo que a roupa, você vê se você gosta da roupa no corpo. Mesmo se você achar que não dá certo, você tem que vestir para ver se você gosta ou não. Porque a partir do momento que você veste, você entende se você gosta visualmente, se aquilo faz sentido. Até eu falo sempre pra a gente tem uma vantagem no interior, né, que a gente pode pegar as roupas e levar na casa para experimentar. Então, quando eu faço consultoria primeiro As que assim, famosas sacolas, né. as famosas DMs ou sacolas que tem no interior, que agora em São Paulo tem muitas lojas, quando você já é um cliente fiel, que elas liberam, loja de shopping, loja daí também de bairro, daí você consegue, que daí é mais Mais regionalista regional, também, é mais isso. regional. Mas quando você consegue pegar a roupa e levar para casa, você consegue raciocinar de uma forma muito melhor, porque o que que acontece? A hora que você chega na tua casa, você vê o que você tem no teu armário. Você fala assim: essa aqui dá para eu combinar com isso, dá para eu pensar com isso, com isso e com isso". Então você consegue ver melhor, você não compra por impulso. Porque o que acontece, na maioria das compras, principalmente a mulher, a gente compra por impulso, você não precisa daquilo. Você vai comprar, daí você chega no teu armário, nossa, eu brinco até: "Ah, essa brusinha ficou boa". Daí pra ela não pensar, ela compra a azul, a preta, a roxa, porque ela achou, tipo, uma fórmula que deu certo, então ela compra de todas as cores da blusa. Daí o que acontece, chega na casa dela, ela só tem aquela blusa e quando ela foge daquilo, ela não sabe o que usar, porque ela não exercita a criatividade dela dentro do próprio armário. E isso vale para homem quanto para mulher. E o que que acontece, essas roupas tem alguns erros bobos que eu falo que mulher também faz. Aí vai ter uma festa, um casamento, ela vai lá e compra um vestido super caro, em vez dela pegar, alugar um vestido para uma data que ela vai usar tão pouquinho, ou comprar uma peça que a gente muda com acessório, porque é uma data que você usa uma vez, na outra você não quer usar o mesmo vestido. É E verdade. pegar esse dinheiro e usar para roupas que ela usa no dia a dia, ela não faz esse pensamento, entende? Que é realmente dar valor para o seu dinheiro, porque senão fica parado aquele vestido lá. Então, use a roupa ao teu favor. Pense antes de comprar e quando você leva para casa, você consegue raciocinar.
Você não tá comprando, porque na loja, os vendedores vão me matar. Na, na loja tudo fica lindo, entende? Ai, nossa, tá maravilhoso. E não é sempre assim. E eu já dei treinamento em algumas E fica lojas. empolgado, né? Eu Fica fico empolgada. empolgado. Não, você fica empolgada. E eu já dei um treinamento em algumas lojas e que eu senti, vim com alguns adendos de clientes, e como eu tenho uma amizade um pouco mais estreita, eu falei: olha, eu tô escutando isso que essas vendedoras estão falando, não é legal. Porque o que acontece? A pessoa vai comprar, daí ela vai sair com o marido, ela não vai sentir a vontade. O marido vai falar assim: nossa, a roupa tá apertada, aí você não tá legal. Entende? Só por impulso de venda. E não pode ser uma venda assim, porque a partir do momento que é uma venda assim, a pessoa nunca mais volta na loja. A gente tem que fidelizar o cliente. É, Então isso é legal. em todas as situações, entende? Isso é legal para o pessoal aprender, até para os vendedores. E é o Sim. que nós falamos agora há pouco, a venda não é mais a venda pela venda. Não. A venda é confiança. Se você é um vendedor que vai deixar o cliente à vontade e colocar as peças certas num look para ele ali, ele vai se sentir mais confiante E te dá e ele volta. embasamento para as É, coisas. Que nem, por exemplo, eu tenho uma loja aqui que a gente é um público, não é o meu público, mas o nosso público se conversa. É o meu público e não é, tá? tá. Eu tenho uma parceria, tô fazendo um trabalho com a Trek faz uns 3 meses, hoje eu tive um feedback super positivo. Por quê? É uma roupa de ginástica, sim, mas é uma roupa de ginástica que ela tem toda uma tecnologia por trás. E outra coisa, além disso, quando a gente entrou lá, eu falei: "Olha, eu acho que a gente tem que explicar o produto. Por que que o produto tem um valor um pouco mais agregado? Por quê? Porque esse tecido, ele não dá cheirinho, é um tecido mais tecnológico, para a mulher dá mais compressão". São coisas que a pessoa quando vai comprar na loja, as vendedoras tinham que explicar, mas algumas vezes a gente está tão na correria, porque o tempo hoje acho que é o ativo que todo mundo se preocupa: "Ai, nossa, não tenho tempo para isso". Então, assim, eles querem Isso. facilitar. Então a gente mostrando para a pessoa o que é legal, por que que esse produto é mais caro, por que que você vai investir num produto desse, é muito interessante. E eu acho fundamental. E aí entra a comunicação de novo, entra a venda de novo, não a verbal e a não verbal. Conhecer o produto, saber do que você está falando. Você tem que ser um consultor o tempo todo. O vendedor, eu sempre falo isso em todos os canais que eu vou treinar vendedores e equipes. Você tem que ser um consultor, você tem que ser além da venda, além da meta. Você Sim. tem que trazer para o seu cliente uma segurança, uma confiança. Essa questão da roupa e da tecnologia, eu acho muito legal. Tem uma loja aqui em Limeira que eu gosto muito de ir também, e o pessoal me trata super bem. O pessoal, eu vou fazer um merchan para eles, porque eles são muito meus amigos, que é o pessoal da Casa das Ah, Camisas. sim, os meninos são E quando fera. a gente entra lá, esses dias eu precisei ir num evento, que até a gente tava junto, eu liguei para ele e falei assim: Lê, cara, preciso que você me salve, preciso de um look. Deixei para a última hora, e agora eu vi que esse meu terno aqui tá antigaço. Falei: não quero isso não. Aí ele falou: vem para cá, senhora, é 10 minutos. E é legal, porque ele falou assim: ó, vamos colocar essa roupa, ó, isso aqui você vai usar, isso aqui vamos usar mais. E eu queria algo diferente. Falei assim: cara, eu quero algo que eu me sinta bem, que seja diferente, fora do tradicional. Que as pessoas vão me ver, vai ter uma roupa totalmente dentro do contexto do evento, e não vai ser aquele cara da gravata, porque eu não quero usar a gravata, quero que seja mais despojado. Pô, e eles fizeram um negócio que foi legal, deixa a gente à vontade na loja, vai Muito, colocando, muito. vai falando, ó, teve camisetas que eles colocaram em mim, ó, tira. Então, Aí mas isso me é dá muito outra. legal, porque o que acontece? Quando a pessoa realmente, eles são pessoas que estão lá, tanto o Leandro quanto como é o nome? O O Ricardo. Ricardo, então faz muitos anos no mercado e já conhecem o cliente dele. Isso é muito legal, a gente está falando disso, mas é muito legal você conhecer seu cliente e você vender algo como você conhecendo o teu cliente, você sabe o que ele gosta. Entende? Então você vender, fazer uma venda mostrando as vantagens para a pessoa. Olha que legal, olha, essa camiseta que você comprou, você vai usar de tal forma depois. Realmente É, vestiu bem, te passou segurança. Quando te passa segurança, você ganhou cliente. E outra coisa, homem é um cliente fiel. Então, sim. se ele comprou com você e ele tem essa memória afetiva boa da venda e da compra, ele vai voltar sempre. Né, para você ter ideia do que você falou de cativar o cliente, a hora que eu cheguei lá, eu falei assim: "Que é os meus ternos?" Ele falou: "Você tem esse terno dessa marca, dessa marca, dessa marca, dessa marca". Eu falei: "É". Falei: "Você comprou todos aqui. Traz aqui que a gente consegue reformar". Então ele não só vendeu, como ele me deu uma outra solução. Ele falou: "Traz aqui que a gente pega, Se atualiza. atualiza o seu terno, reforma, cara, vai ficar barato e É, você vai ter a sua roupa transformada, e ternos que são ótimos, sim. marcas ótimas, tecidos E outra lindos". coisa, é tecido, né? Tecido é uma coisa que quem trabalha na área fala, né?
Tecido é uma coisa que você não tem alguns tecidos que você não encontra mais com facilidade, entendeu? Então, É, uma boa lã fria, que é um terno legal, dependendo a composição, você não encontra. Parece mentira, mas não encontrou. Você encontra, sei lá, você pagou. Hoje você vai pagar tipo R$ 10.000 num terno, não tem. dependendo a lã que é, o acabamento. Então, assim, esse serviço de reforma é muito bom. E outra coisa, a alfaiate, eles têm lá. É uma coisa que é um serviço tão lindo, mas que está em extinção. E é lindo Porque mesmo. é um serviço Parte de camisaria, né? é um serviço que são poucas pessoas que hoje utilizam esse serviço e é um serviço que não é tão acessível. Então, se ele tem uma pessoa que faz isso para você, vai que é É sucesso. sucesso. Não, muito legal. E a da ginástica, a mesma coisa, né? É A a roupa mesma de coisa. ginástica é a mesma coisa, esse negócio do cheiro, da tecnologia, tudo isso faz muita Não, diferença. até tecido, que nem, por exemplo, mulher, também a gente estava até dependendo, ai, quero uma calça clara, ai, mas a calça marca. Hoje tem tecido que por dentro ele é tipo branco ou uma cor metalizada por fora e por dentro ele é preto, porque você consegue não ter mais aquela marcação. Ou então, quando você está fazendo uma atividade física, correndo, jogando beach, fazendo alguma coisa, ela não é aquela roupa que sobe, que acaba incomodando a mulher, tá? Eu tô dando um exemplo que, assim, que nem, é a mesma coisa, você compra, se ela fica subindo, se você joga no meio com muita gente, você não sente à Você vontade. vai levantar a mão para dar É, o golpe lá na raquete e o e outra negócio coisa, sobe. não, até na hora que você agacha, acaba subindo, aí você não sente à vontade. Então, assim, tem que ser uma coisa que você vai fazer um investimento, você não precisa comprar sempre. E outra coisa, a durabilidade, né? Tipo, dependendo da marca, a gente tá dando um exemplo aqui que eu falei, ela dura muitos anos no seu Não, guarda-roupa. e o negócio do cheiro é terrível. Sim, sim. Ô, tem roupas que a hora que você coloca, cai um pingo de suor, ele vira um buquê horroroso ali. Quando a gente faz o uniforme, a gente pensa muito nisso, onde que a pessoa vai ficar, se ela vai andar muito, ela precisa de um tecido que não dê tanto cheiro. E hoje tem muita tecnologia, Soraya, muita coisa. E eu ia passar para esse lado agora das empresas, porque você também faz um trabalho com empresas. Faço. As empresas, obviamente, como a gente disse que a primeira impressão é que fica, quando a pessoa chega no escritório e vê pessoas com vestimentas diferenciadas, melhores, como você faz esse estudo, como você apresenta isso para a empresa, você vê as cores que a empresa usa, ou o padrão das pessoas, ou tudo junto. Depende, tem empresas menores, a gente tenta entender, que nem, por exemplo, eu normalmente converso com o proprietário ou com o pessoal de RH, né, que eu sou direcionado, e eu tento entender por que que a empresa quer um uniforme novo. Está passando por tá passando por uma mudança, hã, por exemplo, sei lá, tô muitos anos, mudei o logo, mudei a identidade visual como um todo, quero trazer uma nova roupagem para essa empresa. Aí, em cima desse logo, dessa nova roupagem, da necessidade do que a colaboradora quer, que é muito importante. Entender o que ela quer usar, no E sentido ela se assim, sentir bem, né, e mano? ela se sentir bem para trabalhar. Então a gente teve, um contexto que nem daí o que que eu faço? Eu tento levar alguns se eu tenho algumas empresas quando a empresa é menor, a gente tenta adaptar alguns uniformes para conseguir um resultado maior, e quando são empresas maiores eu consigo confeccionar, porque daí em grande escala a gente consegue fazer uma confecção melhor, maior assim, porque daí normalmente as confecções grandes elas conseguem me atender. Então você entendendo a necessidade, você consegue realmente que ela se sinta valorizada, ela seja a primeira impressão para a empresa, de uma forma que ela esteja bem vestida, se conecte com o logo, com a ambientação. Por exemplo, se é uma loja, tem um ambiente maior, ela não pode estar com uma cor, que ela não pode chamar mais atenção do que o objeto que ela vende, entende? Sim. Tudo isso você tem que pensar. Se ela é uma empresa no trabalho, ela ou ele anda demais, agacha muito, como é que vai fazer? Se tem alguma pessoa evangélica, dou exemplo do evangélico, que ao invés de calça precisa de saia, como é que a gente vai fazer esse direcionamento, entende? Então tem vários pormenores que você tem que entender. E cada empresa é uma empresa e a gente tem que fazer. E é algo muito gostoso quando a gente fez uma. Eu comecei um trabalho, eu entreguei algumas peças assim, e é muito gostoso você ver o pessoal falando: nossa, olha, tá ficando tão lindo, a durabilidade é ótima, ah, o silk tá ficando bom, a gente tá conseguindo trazer o degradê, porque realmente a gente tenta sempre dar o nosso melhor, né, Soraya? Eu acho que quando a Sim. gente faz o que a gente ama, e sempre tenta fazer como se fosse pra gente, não tem E, como errar. e a comunicação dessas vestimentas, desse uniforme, o que eu acho legal, porque você também vai vendo a autoestima das pessoas Sim. aumentarem. Você vê colaboradores mais satisfeitos, E porque está com uma roupa melhor e que sim, que cai tá e legal. outra coisa, além da roupa, a gente dá um treinamento, tipo, eu dou um direcionamento para ele de como manter essa roupa para o uniforme durar mais, de como cuidar da roupa, e também tem grau de formalidade, dependendo da empresa, ela tem vários setores, e em alguns setores de algumas empresas ainda precisa de uma roupa mais formal.
Em alguns setores ela pode ser mais informal. Então, por exemplo, a pessoa que precisa estar num lugar, ela precisa estar de um terno, por exemplo. Ela é uma concierge, ela precisa de uma roupa um pouco mais elaborada. Mas a pessoa que trabalha interna, ela quer trabalhar de camiseta e quer com uma calça gostosa, que Que ficar à tipo, quer vontade ficar à mesmo. vontade, porque ela fica o dia inteiro sentada no computador, ela não sai dali. Mas mesmo assim, ela vai estar daquele jeitinho com o tênis no pé representando a empresa. Então é muito legal a gente ter esse direcionamento e ter E, essa e mudança. quando as empresas deixam à vontade, eu não sei se a gente já falou disso, mas tem um pessoal que extrapola também, né? Só falta de pijama. Tem. Camisa de futebol e pijama não falta. Não, camisa de futebol, pijama, até, pijama literalmente, vai de pijama só Pijama, com né? roupa Não, porque eu vejo isso. Tem algumas empresas, principalmente empresas de sim, tecnologia, o pessoal quer agência, essa, essas essa, coisas essa mais ideia veio muito do Google, né? O Google sim, começou com esses sim, espaços sim. alternativos, mesa de jogos, e aí eu acho que as agências também têm essa pegada, mas extrapola um pouco, não extrapola, mano? A gente hoje não tem mais, a gente estava falando, quando eu comecei a trabalhar com corporativo, tinha esse dress code, que era esse código de vestimenta mais formal. Então, daí você pegava um dossiê que tinha níveis de formalidade. Vou dar um exemplo simples: advogado, nível de formalidade, advogado empresarial, nível de formalidade máxima, tá? Hoje já não tem mais isso. Daí, quando chegava lá no fundo do caminho, era quem trabalhava em televisão, agências, ambientes mais informais. Mas tem coisas que não cabe, né? Que nem, por exemplo, a gente estava falando. É o respeito pelo outro. Então você vai chegar para trabalhar de pijama, cara. Você não perdeu 15 minutos para você chegar na frente, lavar, escovar o dente, lavar o rosto e colocar uma roupa. Parece que a pessoa não acordou. Eu Não acho que até a acordou. impressão para os outros colegas é Até, ruim. até na pandemia a gente falava muito disso, do hábito de você, se você está trabalhando online, você ter esse cuidado de tirar o pijama, escovar o dente, se arrumar como se você fosse sair, porque é isso que vai dar gás para você trabalhar. É. E foi muito o que O home aconteceu. office trouxe muito isso, né? Essa questão da depressão, porque o cara não saía dali, o cara não via a luz do sol, não, acho que nem a higiene básica ali do E escovar os dentes e a e gente lavar o ainda rosto. teve a gente ainda tem, porque a gente mora no interior, então a gente teve um lockdown, né, menos traumático. Mas Sim, quem morava, por exemplo, na capital que nem São Paulo, que morava num apartamento, que não conseguia descer nem de elevador, entendeu? Ou descia o mínimo possível, era aquele ambiente fechado. Você imagina como deve ter sido difícil? difícil. E se a pessoa não se arruma, não coloca. Não, Porque não a roupa não gera só nos outros, em muito nós mais em também, muito você. mais em nós. Eu sempre me preocupo numa consultoria de imagem muito mais com você, com a sua rotina também, que eu acho que é muito importante, porque não adianta nada. Eu também atendo muito mulheres que, por exemplo, eu vinha do mercado de trabalho, engravidei, estou repensando minha carreira ou voltei para o mercado. Você volta diferente depois que você passa por um processo de gravidez, de maternidade. E quando você precisa entender a rotina, porque não adianta nada eu pegar uma mulher, ela quer uma imagem mais formal e ela tem um filho pequeno, ou ela vai trabalhar num lugar que ela agacha e levanta, e ela quer usar linho, por exemplo, que ela vai ficar inteira amarrada, inteira amassada. No final do dia, ela vai parecer, tipo, literalmente que ela tá de pijama ou que ela não saiu do quarto, que ela vai estar inteira amassada. Sim. Então, assim, você tem que entender muito bem a rotina do teu cliente, para você efetivamente conseguir que ele traga uma imagem adequada e que realmente aquilo funcione. Porque se eu chegar para uma pessoa que não tem uma colaboradora ou alguém que ajude e falar: "Olha, você tem que viver de camisa e você tem que passar essas camisas, você mesmo que lava, que passa, que faz tudo", chega uma hora que aquilo não se sustenta, entende? Daí o que acontece? É aquela consultoria que a pessoa faz por 3 meses, depois: "Cansei", e para. Então você tem que entender a rotina, porque o tecido é importante, o cuidado com a roupa é importante, porque, meu, é dinheiro seu investido. Então você Eu, investiu naquele dinheiro. e eu sou muito agitado. Então, Sim. o tempo todo eu estou me movimentando, eu estou andando pelo escritório, conversando com as pessoas, e eu acho camisa lindo, adoro. Ela só não funciona para mim, porque eu transpiro, porque aí eu estou andando, a minha energia sobe, e eu começo a falar, eu vou no palco, se eu estou dando uma palestra em cima do palco, antigamente era aquele negócio, era obrigatório, Sim, no meu sim. caso, terno e gravata. Nossa, você Já sofria. já aconteceu de eu estar numa palestra, eram 2 palestras seguidas. Hã. Entrava uma turma de 600 e poucas pessoas, eu dava a palestra de 1 hora e meia, saíam essas pessoas e entravam mais 400 e poucas pessoas, porque não cabiam todos juntos. Beleza. Na segunda turma, o dono da indústria chegou para conversar comigo, eu falei: "Olha, o senhor me perdoa, mas eu não vou te abraçar". Ele falou: "Por quê?" Eu falei assim: "Rela no meu terno". Tava em sopa. Ensopado. Então, parecia que sabe quando o terno Sim, dá aquela escorrida? sim.
E para a segunda turma eu tava péssimo. Aí o orador imaginário vem, você já não se sente bem com a camisa, com o terno, você vê que você tá É a todo mesma coisa, colando, molhado, parece que você tomou chuva. sim, é horrível. E outra coisa que nem, por exemplo, hoje, graças a Deus, a gente estuda muito isso, mas uma camiseta, dependendo com quem você vai falar, traz muito mais conexão do que uma camisa. A pessoa se sente É, muito mais próxima de você. Então tem tudo isso. Que imagem você quer passar? Você quer passar uma imagem com certo distanciamento ou você quer passar uma imagem mais acessível? Então as linhas, os tecidos, as linhas, tudo isso comunica de alguma forma. Então, assim, você tem como transmitir autoridade, não precisa estar de camisa para você e terno para você transmitir autoridade, entende? entendo. Hoje a gente tem recursos do não verbal, né, para conseguir tudo isso. Né, e a gente vê os palestrantes hoje cada vez estão mais à vontade, não no pijama, Sim, mas em roupas que sim, trazem essa conexão. Eu acho que o terno ele dava um bloqueio, sim, dependendo do seu público, se fosse falar com um público, vamos falar, você vai numa fábrica, igual eu fui, e você vai trabalhar ali com a pessoa do chão de fábrica. O cara que você tem que ter uma linguagem mais simples, mais à se você vontade, chegar, o cara, você o já tem cara já uma fica, barreira, fica uma uma barreira barreira. física, é. Eu tenho um colega que é advogado e algumas vezes ele ia em empresas para falar sobre a área dele. E um dia eu falei isso para ele, eu falei: "Cara, não vai mais de terno e gravata". Mas eu sou advogado, eu falei: "Mas onde está escrito que você tem que andar o tempo todo de terno e gravata?". Beleza, uma audiência, o ambiente pede. É diferente, Espelhamento, é que a gente estava diferente. falando. É. Agora, quando você vai falar com pessoas, você pode ir mais à vontade. Você não vai deixar de De estar elegante com, de repente, com e outra uma camiseta polo, uma roupa mais contraída que não tira a sua seriedade nem sua autoridade, porque o que conta é o que você vai falar, é o sim, conteúdo. sim. As pessoas se preocupam também pouco com isso, com o conteúdo. Sim, outra coisa, dependendo de se você tá com uma forma mais no caso desse seu amigo advogado, se ele vai falar com uma pessoa mais simples, se ele tá com uma roupa muito formal, ele cria uma barreira. Se ele tá com uma roupa um pouco mais leve, ele cria uma proximidade com uma pessoa, uma abertura maior. Então tudo isso conta muito, 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 muito. Eu vou te dar eu atendi uma vez um cliente que foi acho que foi um desafio para mim, mas foi muito engraçado. Era um homem e ele veio para mim e falou assim: "Eu não conhecia ele, não conhecia nada, o trabalho dele a gente começou, eu preciso parecer muito mais velho do que eu sou". Eu falei: "Ah, é? Por Aí ele quê?". falou isso? Ele falou: "Porque eu tenho 3 empresas, tenho tô crescendo muito, mas o que que acontece? A hora que eu chego lá, o cara vê eu perco totalmente a credibilidade, porque ele acha que eu sou muito novo para fazer o que eu faço". E daí eu brinco até hoje, a gente envelheceu ele. E ele fala até hoje pra mim, fala assim: "Má, depois que eu envelheci, você não acredita como eu fechei negócio". Então o que que eu fiz? Na época ele tinha um rostinho muito delicado, não se usava barba ainda, a gente trouxe barba, a gente trouxe um visual com uma camisa de alfaiataria, de alfaiate com iniciais, eu trouxe porque assim, ele precisava falar com contextualiza tudo o que ele precisava era de uma linguagem mais formal, num ambiente mais sofisticado, então a gente fez de tudo para ele parecer, né, ele já tinha toda a bagagem, que é o Ele conteúdo, já tinha o conteúdo, é ele um precisava profissional agora. excelente na área que ele faz, ele é uma sumidade, mas ele precisava do quê? Ele precisava que o visual dele, o não verbal dele, que é a primeira impressão, se co- Se conectasse, conectasse. porque se a pessoa, tipo, chegasse, entrasse na empresa, já fechava com ele, mas a hora que chegava e conhecia o chefe, falava: "Mas não é possível que esse moleque vai mandar Mas não é negócio possível como". que foi esse cara. É, que De esse repente, uma conversa por telefone era é, mais válida do que muito, ele muito. pessoalmente. E ele, por telefone, o coloquial dele, ele tem uma linguagem muito mais formal. Ele combinava com toda essa aparência, só que ele não tinha. Não tinha Ele aparência. não tinha aparência. Então, assim, ele fala até Primeiro caso de envelhecimento ele falou assim: proposital. "Foi o divisor de águas na minha vida depois que eu fiz isso". Hoje ele já não precisa, hoje a gente já passou por outros processos de consultoria que daí a gente já voltou a ser ele mesmo, mas porque ele já chegou num grau de maturidade que ele não precisa mais Ele já daquela ficou velho, não precisa mais é. parecer velho. Não, e outra coisa, que nem, por exemplo, depois que você quebra essa primeira impressão, que você ganhou o cliente, daí Vai é embora, hoje, é. aí vai embora, Que ele já cria entende? confiança Ele já e cria vem as confiança. indicações. Daí já é um outro momento, mas esse É. primeiro momento, você entender com quem você quer se conectar e realmente você ter essa imagem que tem essa congruência, essa coerência. Mas dentro da palestra a gente também tem isso. Quando você, hoje o mundo mudou bastante e é muito bom isso, porque a internet nos proporciona essa velocidade de comunicação, Sim, de informação, e você tem informação de todo lado. E isso é legal. Mas antes também tinha essa questão, o cara é tão novo e tá vindo dar uma palestra e falar qual a experiência ele tem, sim, que estudo ele tem, e eu vi muitas pessoas fazer essa questão do mais ele. Até a questão
do terno, né? O palestrante usar terno. Por que a gente usava o terno? Para parecer mais sério, para parecer mais sofisticado, Sim, sim. para aparentar ser mais intelectual. Sim, sim. E graças a Deus o mundo mudou. E Mudou, vem mudou. mudando bastante. E Sim. esses paradigmas vêm sendo quebrados, vêm sendo vencidos. Legal que o homem quer mudar. A gente vê isso na barbearia que você falou. Eu nunca usei barba. Faz alguns anos agora que eu uso, meu filho mesmo nunca me viu sem barba. Olha! Então, esses dias eu falei, ó, pai, vai tirar a barba. Ele falou, não, papai, eu não, nem sei como você. Sem barba vai ficar esquisito. Falei, beleza, já desisti, você me convenceu. Porque dá um desenho no rosto, Sim, sim, dá um negócio, ficou sim. bem. E ir à barbearia uma vez na semana é algo muito gostoso, Tá vendo? É um né? é O um é um papo da processo. barbearia, o É. cuidado com você, aquele horário. E o barbeiro fala, e é verdade, aquele cuidado com você. E assim, e as pessoas, você também pode, mesmo homem, que nem a gente fala de visagismo, de melhores cabelos para homem, para mulher, você também consegue. Tem até um moço aí que tá, como que é o nome do tem um profissional aí de cabelo que tá fazendo um sucesso, né, que estava na rede social estourado, R$ 10.000 um corte. E você entender o visagismo e fazer o que que você quer mostrar mais, você consegue através de um visual, uma barba bem feita, entendendo proporcionalmente o que que você precisa em relação ao rosto, você consegue fazer também isso como mulher, dependendo vou dar o meu exemplo, tá, que é mais fácil. Tem, por exemplo, o meu rosto eu tenho a parte que chama mais atenção é essa parte daqui, então se você olhar meu rosto tem mais aqui e menos aqui. É como se fosse um triângulo invertido. Então, assim, eu tenho a testa maior e ele faz assim. O que que eu faço? Como aqui fica muito fininho, se eu deixo o cabelo na altura dele, eu trago volume para onde eu não tenho. Então, eu trago volume mais para essa região que eu tenho menos. Se abre mais Eu aqui. abro mais, então visualmente eu fico mais proporcional, porque aqui eu já tenho volume, eu trago mais volume para cá. Entende? Então, você entendendo o que você precisa, você consegue fazer. Também um brinco. Se eu trago um brinco maior para cá, eu faço o quê? Eu adiciono mais volume para onde eu tenho menos. Então, assim, E você no consegue. meu caso da barba, eu tenho pouco queixo. Ah, então, Então, visualmente, visualmente, a hora que você deixa mais quadrado e você cheio traz aqui, mais para cá. amanhã é dia, né? Sexta-feira é dia de nacional de fazer a barba. Aham. Então, aí você deixa todo alinhado, desenhado, você traz Você aquele traz. quadrado pro rosto, É, que que fica fica mais mais masculino, masculino. e a barba ajuda muito isso. Sim, que Tem daí até você. algumas brincadeiras, né? Que o cara é todo barbudão, queixudão, tira a barba e ele não tem queixo, tudo encolhido. E o que é a mesma coisa, é como se a gente fala que você brinca de harmonia e contraste o tempo todo, né. É, Então, a hora que você faz isso, você traz uma harmonia maior para o rosto. Mas tem pessoas que não querem essa harmonia, elas preferem o contraste, elas fazem ao contrário. Então tudo depende, se o cara quer um visual mais no homem, um visual um pouco mais pesado, ele pode trazer uma barba maior. Só que assim, é a mesma coisa, não é porque a barba tá comprida, que é a barba que você não precisa cuidar, que você tem que passar uma sensação de desleixo, não. sim. Tem que, olha, dá trabalho, tem que escovar. Tem a pomada, tem os produtos. Eu tenho uns 5 produtos lá para barba. E aí Verdade. escova a barba, seca, passa produto, escova de novo. É um trabalhão o negócio, mas tem que estar cuidado. Sim, sim. Senão você fica parecendo o urso do cabelo duro, né? Fica os cabelos tudo espetado. Agora a gente tá gravando aqui mais no fim do dia, já devo estar meio espetado, Ah, mas é a mesma mas coisa. tem que ficar A gente tá alinhado. falando disso, que nem, por exemplo, de você entender tua rotina, principalmente no caso da mulher e do homem. Quantas situações que eu já vi, principalmente mulher, deixar de ir em algum lugar porque ela não tá bem vestida e tem que voltar para casa. Quando você passa por uma consultoria, por qualquer processo, que nem, por exemplo, hoje eu saí assim de manhã, eu tô assim no final do dia, e você sabe que eu vim direto. Sim, Então, o que que acontece? Quando você entende, a rotina, como vai ser seu dia, você se programa um dia antes. "Ai, amanhã eu vou ter isso, então eu tenho que ir com uma roupa que eu não amasse tanto, que seja de tal forma que eu consiga chegar no final do dia, eu ainda esteja bem". E outra coisa, quando você sai de manhã bem arrumada, se surge um happy hour para mulher, um compromisso, você não deixa de ir, porque desculpa, quem é mãe, quem é mulher, quem volta para casa depois não sai. não sai. Não sai. Não sai. Vira assim: "Nossa, eu tenho tal", que nem, por exemplo, estamos Tem que aqui, estar hoje eu tô pronta. cansando, eu tenho que chegar, estudar com uma criança, depois estudar com outra, fazer não sei o quê. Então você tem toda uma rotina programada. Então se você volta pra casa, você não estava Acabou, não vai mais. E eu vi também no seu Instagram que você dá algumas dicas de cores, né? Eu sim, até via você sim. colocando as Tem cores, um né? dos processos na consultoria de imagem chama-se análise de cores. O que que acontece? Todo mundo tem um subtom de pele. Quando você faz análise de cores, você descobre quais as cores harmonizam mais com a tua pele.
te valorizam mais. Isso vale. Para homem, as pessoas até têm um erro. Para homem é melhor que mulher. Porque a mulher, ela tem muito recurso. Se ela não tá com a cor certa, ela tem maquiagem, ela tem acessório, ela tem o próprio cabelo solto no contorno do rosto, na cor certa. O homem, quando ele usa as cores que estão na cartela dele, que te valorizam, é aquela cor, você não fica com olheira, porque normalmente homem, a maioria, tá, gente? Né? A gente não pode falar nada generalizado hoje em dia, mas Sim. usualmente a maioria dos homens não usa maquiagem. E usa algumas vezes, é um corretivo, alguma coisa, mas é muito raro eu ver uma situação assim. São poucos que São usam. poucos que usam, Tá né? bom que a gente tá vendo que o universo masculino tá crescendo muito, muito mais vaidoso, mas ainda são poucos que acabam usando esse tipo de Produto, maquiagem, de produto. maquiagem, né? Então, quando você descobre a cor correta, você já sabe, vou comprar polo, você tá lá com a sua cartelinha, eu achei que era meu celular. Você tá com a sua cartelinha, e a gente sempre compra por comparação, né? Tem a azul marinho e a marrom. Se você sabe qual cor te favorece, eu vou na marrom. Tem a branca e a off. Tô dando tudo exemplo neutro, tá? Mas tem as coloridas, você já sabe para que tom você vai. E o Aquilo homem tem uma facilita dificuldade, né? muito. Você começou a falar o nome das cores, eu falei, que cor é essa? Que cor que eu falei? É marrom, preto. Marrom preto ficou show. Qual que eu falei? Off-white, aquele branco meio sujinho, sabe? Aquele branco meio amarelinho Para os homens, para os branco. homens. Não, mas aí você tem a cartelinha e você Aí consegue. você compara. Isso é um processo, quando você passa por um processo de consultoria maior, é um dos processos, porque isso facilita para quando você for gravar vídeo, para quando você for comprar roupa, você entende quais as coisas te favorecem mais. E no caso das mulheres, armação de óculos de grau, porque se homem usa óculos de grau, é interessante você comprar uma armação, se for de acetato, na cor correta. Então, assim, você aumenta o leque. E hoje aqui, para quem usa óculos, tem muitas opções, e Muita, opções muita. legais e favorecem no estilo, né? É muito, muito, é uma marca registrada. É. E algo que é muito interessante também, além disso, você começa a comprar, por exemplo, roupa de inverno. Nós que vivemos numa cidade quente, né? E normalmente homens têm menos frio que mulher. Quando você vai investir numa peça, você investe numa cor correta, porque é a mesma coisa do blazer, ele fica grudado aqui em você. Então, a hora que a cor bate, ela reflete. Então, quando a cor te valoriza, ele acaba sendo uma ótima peça para você investir na cor correta, porque você não vai ter vários no armário, você não vai comprar todo ano. Você compra um ano, você espera uns 2, 3 anos, você acaba trocando essas peças, às vezes ela dura 10 anos no seu armário, porque a gente usa muito pouco realmente aqui no interior. Sim. E é legal porque você, dentro da sua consultoria, ajuda nos looks, né? Muito, Porque isso economiza, vamos lá, espaço de mala, que se você for viajar, sim. economiza e diversifica Sim, porque o que o seu, acontece? a A gente sua. não entende. Eu falo que uma consultoria de imagem é como se fosse 2 dias no shopping, até meio período, assim, a gente fala, 4 horas é uma consultoria, é uma compra no shopping. Porque, assim, quando você olha dentro dessa garrafa, você tá lá dentro, você enxerga de um jeito. Quando você traz uma profissional que tem uma visão diferente, que tem estudo, e ela olha de outro jeito, ela vê uma coisa muito melhor lá. O que eu mais escuto, ela fala assim: "Ai, não tenho roupa. Vamos já comprar roupa? Não vamos no armário?" Ó, pra falar que eu nunca fiz isso, eu fiz isso semana passada, porque eu tive uma cliente que ela desapegou literalmente totalmente. Eu falei: "Vamos no seu armário?" "Má, eu não tenho nada." Eu falei: "Mas não é possível, você tem certeza que você tem?" Deu Ela tudo. deu tudo embora. Ela tinha, Ela tipo, não te deu chance. ela não me deu chance, tá? Ela não, eu ainda falei assim: "Você falou que a gente ia limpar depois." Ela não me deu chance, mas assim, literalmente, ela não tinha ela tinha uma calça jeans e 3 camisetas. Ela falou: "Má, eu falei pra você que eu tô pelada." Eu falei: "Não, literalmente você não tem roupa." Não tem roupa. Você só deixou a roupa pra ir no shopping comigo. Só. Ela não tem roupa, mas normalmente a hora que você abre, eu falo que não é nem armário, eu brinco que é um acervo, né. Porque o tanto de coisa boa e o tanto de investimento que você tem dentro do seu armário, que É. você pega, usa uma vez e deixa guardado. Ou você vai na loja, compra o conjuntinho assim e você acha que ele tem que viver junto. E, Ele só pode ser guardado junto, ele tem que viver junto, e não. quando você vê lá, você entra, tem roupa ainda com etiqueta. Muita, Muita, né? Que muita. foi o que você falou, compra no No impulso, impulso, várias ou cores, então você por compra porque a fim, vendedora falou que ficou lindo, aí você chegou na frente do seu espelho e você olha e fala assim: se "Nossa, nem odiou a roupa, roubo." Aí agora eu já passei o tempo de troca. Ou então compra online, daí você fala assim: "Ai, vou deixar e vou trocar." deixa aí, Quantas não troca vezes? Você nunca. fala assim: "Nunca troca, deixa lá", entendeu? Um dia vai pra sacola de doação sem nunca ter usado, por isso que você falou, pela Pela impulsividade e impulsividade. não ter usado. E para você entender que a gente separa, né, e eu falo assim, tem uma outra questão que eu acho muito interessante, tanto para homem para mulher. Tem algumas vezes que a gente acaba passando por alguns processos, a gente acaba engordando numa época da vida, e pode ser que seja algo que você emagreça daqui a um tempo, mas nunca deixe de você achar que você vai emagrecer para você fazer alguma coisa.
Ai, vou esperar fazer consultoria quando eu emagrecer. E outra coisa, aquelas roupas que não te servem, você tira do armário, se você não quiser doar, você guarda numa mala. Porque toda vez que você vai buscar uma roupa, tem um vestido ou uma calça que você ama, ele não te serve mais, aquilo lá dá uma sensação tão ruim você olhar para aquilo, daí você se sente pior ainda. Você fala assim: "Nossa". E aí você não consegue achar uma roupa Daí você que já você sente desanimou bem. totalmente. Então, assim, roupa que não te serve mais ou que você acha que você vai emagrecer daqui um tempo e isso não tá acontecendo, vou dar uma dica, amada. Guarda no guarda-roupa, guarda ela numa mala ou em algum lugar que você não vai ver por um tempo. 3 meses, no máximo 6. Se você não usou, ela não te serviu, dá pra alguém. Descarta. Doa, descarta ou vende. Hoje a gente fala que tem muitas maneiras de você fazer isso. Tem brechó online, você pode não é só além de doar, né, se a pessoa quer realmente fazer algum dinheiro com aquilo, você pode também vender sem problema. Que legal. Pessoal, a gente vai estar chegando ao fim. A Falando conversa muito, né? rolou, a gente fala pouco, o negócio desenrolou de uma maneira, e é isso, e eu acho que a intenção do programa, Má, é essa: é conversar, é trazer de uma maneira mais solta, mais simples, porque eu defendo muito a comunicação simples. A Muito. comunicação simples, ela é mais objetiva, então Sim, a gente consegue ter mais acerto e falar de uma maneira mais gostosa e criar essas conexões com as sim, pessoas. sim. E o programa, ele vem para trazer convidados especiais como você, trazendo, ensinando. Eu aprendi muito aqui. Com certeza eu preciso e quero fazer Bora. essa consultoria, que eu acho que é interessante. A gente ganha muito, muito Sim. mesmo com isso. E eu só tenho que te agradecer pelo programa. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu vou agradecer de novo a Matosati. Muito obrigado, Má, por você estar aqui comigo, falar um pouco da sua experiência, de conexão e como a roupa se conecta com a Muito. comunicação. 100%. Acho que a nossa conversa foi muito rica. Foi uma hora para mim que Ai, que passou bom, para rápido. mim também. Dá para a gente ficar mais tempo aqui É. ainda Eu quero conversando. agradecer também, Soraya, pelo espaço, pela abertura e dizer que realmente se você saiu daqui com alguma informação que já vai levar para tua vida, isso é muito bom. E tirar esse paradigma que roupa não que investir em roupa ou passar por um processo de consultoria é uma coisa supérflua. Não, ela é essencial para o teu crescimento profissional, para o teu crescimento pessoal e para a tua autoestima. E eu vejo vários pontos positivos. Primeiro, aumento da autoestima. Isso Muito, daí já é maravilhoso. Segundo, você vai economizar. muito. Você tem a consultoria, mas você economiza. Você economiza em tempo, porque você já vai ter os looks do seu armário com uma variação muito maior do que você imaginava. Sim. Você economiza porque você vai ser mais assertivo a hora que você tiver a sua paleta de cores e tudo mais. E, claro, você vai estar sempre bem vestido, sempre bem vestida, sempre com o look certo, E para a hora comprar certa, menos. no lugar certo. Compra E menos você e vai mais aprender a assertivo. comprar menos, porque eu falo que a consultoria de imagem, ela começa comigo. E depois você vai fazendo o teu caminho, você vai entendendo o que faz sentido para você. Algumas vezes, depois de um tempo, que nem acontece com vários clientes, você já não tá mais naquele momento, você volta para mim, depois de um tempo, ou volta para mala de viagem, volta para a Muda o empresa, volta para momento, muda a carreira. volta para outro serviço. Mas você entender que aquele momento é um momento que vai ser muito bom para o teu crescimento e para depois que você passa por uma consultoria de imagem, entende, principalmente para negócio, o que que você pode conseguir através do não verbal, você começa a pensar antes de se vestir, sabe, com intencionalidade, Ah, entende, que isso eu que é acho que é legal. o mais importante. É uma... Aí não chega aquele negócio de pegar a Ai, primeira pegar roupa a que primeira vê roupa e e sai. sair. Não, intencionalmente, como que vai ser meu dia hoje? O que que eu vou conversar? E isso eu achei legal. A gente se despediu, mas não tá nem aí. Vamos continuar. É, É. Você pensar no seu dia, você pegar o look que você precisa. Ah, hoje eu vou ter um dia mais no escritório, vai ser mais relax. Eu não vou sair, não vou atender ninguém. Posso ir com uma roupa mais tranquila. Não, eu tenho algumas reuniões, eu vou passar o dia fora, eu vou fazer uma viagem. Não posso chegar amarrotado. Você vai viajar 3, 2 horas de carro aí, ter reuniões no seu destino e na hora que você voltar, tem que estar com uma roupa preparada. Isso também eu achei dicas muito. que são Não, eu acho que é fundamentais. fundamental. E é que depois a gente marca um outro. É pra gente falar de mala de viagem, tem muita coisa legal que as pessoas fazem, que nem, por exemplo, uma dica que eu posso dar aqui, que vocês montem, quando você coloca, porque a mulher sempre fala assim: "Ai, nossa, eu não tenho roupa". Se você viu, o melhor amigo de toda mulher e homem é o espelho. Então, se você gostou, você viu que tá bom, que você tá sentindo confiante, vai. A pessoa pode falar que você tá linda, mas se você tá sentindo horrível, não vai.
E uma outra dica é o seguinte: gostou de uma roupa, fotografa. Fotografa sem rosto, tá? Porque depois se você não gosta da tua cara, do que você tá naquele dia, você não vai usar a roupa. Comprovado. Isso com as minhas clientes, Corta a cabeça na foto. quando eu mandava foto com o rosto, algumas vezes no começo ela adorava a roupa. Eu falei, mas você não vestiu esse look porque aí não gostei. Mas já que ela não gostou do rosto dela, que ela não estava maquiada, não estava preparada naquele Ou o momento. cabelo, alguma Ou o coisa desse cabelo, tipo. alguma coisa ela não gostou. Então, assim, tira a foto, faz uma pastinha. Essa pastinha pode ser uma referência para você começar a pensar no teu armário, pode ser uma referência para você se vestir num dia mais apressado, pode ser uma referência para uma mala de viagem. Então, assim, é algo que vai sempre te ajudar Eu muito. vejo que as malas algumas vezes são gigantes, né? Não. E a pessoa fala assim: ah, é que eu quero ter opções. É, não. Nossa, tem muita coisa de mala de viagem boa que dá pra gente fazer, levando um pouquinho. Má, muito obrigado por você estar aqui, compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Pessoal, Fala Soré vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado muito desse episódio e semana que vem estamos de volta. Valeu, um abraço.